Nono ano, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? A aula de hoje é uma aula simples de geometria, uma aula tranquila. É uma continuação de Teorema de Pitágoras, onde eu quero mostrar para vocês duas aplicações importantes do Teorema de Pitágoras e que a gente pode, a partir dessas aplicações, ver umas formulinhas que, se a gente entender, memorizar essas formulinhas, pode ajudar a gente a resolver uma série de exercícios envolvendo o Teorema de Pitágoras. Então a gente vai ver como que eu posso usar Pitágoras em dois tipos de figuras especiais. Uma delas é o quadrado e outra delas é o triângulo equilátero. Só que você lembra que Teorema de Pitágoras a gente só pode usar em triângulos retângulos? Então tá bom. Então o tema da aula de hoje, se quiser escrever, escreva aí. Aplicações do Teorema de Pitágoras. Ó, 16 de junho. A gente já devia estar indo em festa junina uma hora dessa, hein? Pois eu sinto falta, muita falta. Tá bom. Primeira aplicação do Teorema de Pitágoras. Vamos escrever então em quadrados. Tá bom. Vou desenhar um quadrado qualquer. Mas para ser quadrado, você precisa que todos os lados sejam iguais e todos os ângulos sejam iguais. Então, olha que interessante. Isso daqui é um quadrado. Todos os ângulos do quadrado são retos. Tá bom, são os quatro. Pois aí, 2, pode pôr nos 4. Pitágoras é só para triângulo retângulo. Então, como que eu posso aplicar Pitágoras no quadrado formando um triângulo retângulo? Que segmento que eu posso traçar dentro do quadrado para formar um triângulo retângulo? Qualquer uma de suas o quê? Diagonais. Não importa qual. Qualquer uma das diagonais do quadrado vão ser iguais. Este segmento vermelho é o que a gente chama de diagonal de um quadrado. Tá bom? Dá para usar Pitágoras? Dá. Quer um exemplo? Então vamos fazer um exemplo. Exemplo aqui. Calcule a medida da diagonal. Vou colocar só a diagonal, porque tem espaço aqui. Calcule a diagonal de um quadrado de lado 5 centímetros. Um exercício qualquer aqui. Então veja só o que eu estou falando. O quadrado tem todos os lados iguais. Então esse lado mede 5, esse lado mede 5 e esse em vermelho é diagonal. Pode chamar de X ou chamar de D de diagonal. Tá vendo que forma dois triângulos retângulos? Para usar Pitágoras é só pensar no triângulo retângulo. E a diagonal do quadrado é o que do triângulo retângulo? Cateto e hipotenusa. Se é oposto, ângulo reto e hipotenusa. Então é só a gente usar Teorema de Pitágoras, fica hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 5 ao quadrado, eu acho que você sabe que é 25. 25 mais 25 dá 50. A operação que desfaz a potência é a raiz quadrada de 50. Você tem medo de raiz? Eu acho que não, porque já falou tanto de raiz, vou fatorar. Metade de 50 é 25. 25 dividido por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Pronto. Raiz quadrada, a gente tira os pares. Dá para tirar um par de 5, sobra 2 dentro da raiz. Então, esta diagonal é 5 raiz de 2 centímetros. Pode esquecer da unidade de medida. Em geometria é extremamente importante. Opa, vou fazer uma caixinha decente aqui, né? Fazer com a régua. Então, achei que a diagonal mede 5 raiz de 2 centímetros. Boa. Você achou difícil? Porque eu não achei difícil. Agora, olha que interessante. Esse lado é 5. A diagonal foi 5 raiz de 2. E se o lado fosse 6? Será que a diagonal seria 6 raiz de 2? Se o lado fosse 7, será que a diagonal seria 7 raiz de 2? Não sei. Então, vamos tentar generalizar. O que é generalizar? Ver uma fórmula. Então, eu vou escrever aqui. Generalizando. Escreve no seu caderno. Deixa seu caderno bem bonito, do jeito que está louco. Então, vou fazer de novo um quadrado. Você vai colocar todas as medidas iguais.
Quanto de cada medida? Não sei. Caderno aí você vai ver que vai ficar melhor. Lembra que o quadrado tem os 4 ângulos retos. E eu quero estabelecer uma medida entre a diagonal do quadrado, que eu vou chamar de D, e seus lados. Cada lado eu vou chamar de L. Por que L? Porque me lembra a palavra lado. Pode chamar do que você quiser. Forma o triângulo retângulo. Se tem triângulo retângulo, acho que você sabe muito bem que a gente pode usar Pitágoras. Então, como é que fica? Hipotenusa ao quadrado, diagonal ao quadrado, é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu tenho L ao quadrado, que veja só, eu estou juntando contra L ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado, eu tenho a impressão que são 2 L's ao quadrado. Ótimo. Essa potência eu passo para o outro lado na forma de raiz. Então, vai ser a raiz quadrada, não é mais ou menos, é só mais, tá? Porque geometria só tem a parte positiva de 2L ao quadrado. Dá para tirar alguma coisa da raiz? A raiz de 2 não, porque é inexata, mas a raiz de L ao quadrado dá. Qual que é a raiz quadrada de L ao quadrado? Você corta, sobra L. Então, a raiz de L ao quadrado eu tiro, vem L, e sobra o raiz de 2. Então, esta é a fórmula da diagonal. Então, de fato, a diagonal do quadrado é só você saber o lado e multiplicar por raiz de 2. Você precisa decorar essa fórmula? Não. Se você souber teorema de Pitágoras, você monta o teorema. Só que tem vários exercícios que, se você souber, você vai resolver assim, em 2 segundos. Quando lá na frente você prestar uma prova pré-TEC, você prestar um Enem, um vestibular, você tem em média 3 minutos e um pouquinho por questão. Então, se tem uma questão, se você vai fazer em 20 segundos, você reserva esse tempo para fazer outra questão mais difícil. Por exemplo, por aqui. Qual a medida, vou escrever agora a medida, da diagonal do quadrado cujo lado mede? Item A. O meu item A, o lado vai medir 2 centímetros. Tá bom. Como que a gente acha a diagonal? Você pode montar o teorema de Pitágoras e fazer isso, ou você pode usar direto a fórmula. Como que a gente acha a diagonal? A diagonal é o lado raiz de 2. Esse lado não é 2? Então, essa diagonal vai ser 2 raiz de 2 centímetros. Pronto, já achei. Fiz em 20 segundos. Né? 10 segundos, 5 segundos é muito rápido. Que aqui não era 5? 5 raiz de 2. Aí vamos fazer uma difícil. Então, agora vale 10 metros. Quanto que mede a diagonal? Ué, lado raiz de 2. Se o lado é 10, vai ser 10 raiz de 2. Só qual que é a diferença para o item A? Que o A estava em centímetros e aqui vai estar em metros. Nossa, difícil, né? Não, não é difícil. Eu acho que você já entendeu. Então, se aqui for 7, pegar um quadrado gigante, quilômetros, quanto que vai ser a diagonal? 7, lado raiz de 2. Por aqui. Só vou pôr direto. 7 raiz de 2 quilômetros. Pronto. É só pegar o lado e multiplicar por raiz de 2. Tá bom. Item D. O lado do quadrado mede raiz de 2 metros. Pode ser? Pode. Posso ter lado irracional? Posso. Eu não posso ter lado zero nem negativo, né? Então, esse lado vale raiz de 2 metros. Como é que você acha a diagonal? É o lado multiplicado pela raiz de 2. Então, vai ser a raiz de 2 multiplicado pela raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, esse lado é irracional, mas a medida é o número inteiro. Olha que interessante. E o lado do quadrado mede raiz de 3. Tá bom? A diagonal é lado raiz de 2. Então, é raiz de 3 vezes raiz de 2, que dá raiz de 6. Pronto.
Simples. Tem o que fazer, pessoal, é muito simples isso, tá? E acabou o problema. Fazer mais um, e tem F. O lado mede 2 raiz de 2. Então, a diagonal vai ser o lado, que é 2 raiz de 2, vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que vezes 2 dá 4. Pronto. Você está vendo como trabalhar com raízes é importante para o nono ano, né? Porque todos os números que a gente está trabalhando tem essa parte racional. Tem. Pode ter a parte racional, não que tem, mas pode ter. Tá? Apliquei aqui o título. Paguei o título, não era para pagar, mas tudo bem. E se for ao contrário, dá para fazer? Como assim? Eu dou a diagonal e peço para vocês a medida do lado. Pode ser também. Então, exemplo. Qual a medida do lado do quadrado cuja diagonal mede? Item A. Essa diagonal de item A mede 4 centímetros. Então, tá bom. Qual que é a fórmula? A fórmula diz que a diagonal é o lado multiplicado pela raiz de 2. Não é isso? Só que agora não é o L que eu vou trocar por 4. É a diagonal que mede 4. Então, esse D eu vou trocar por 4. Então, vai ser 4 igual a lado raiz de 2. Como que eu acho o lado? Esse raiz de 2 que está multiplicando, o L passa para o outro lado dividindo. 4 sobre raiz de 2. Aí você lembra que quando tem a raiz embaixo, a gente tem que racionalizar? Tem que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, que eu não posso deixar a raiz embaixo? Então tá bom. O que sobra em cima? 4 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Aí você pode simplificar os números fora da raiz. 4 dividido por 2 dá 2. Vou colocar aqui L igual 2 raiz de 2 centímetros. Ó, deu certo. Quando o lado media 2 raiz de 2, diagonal mede 4. Então, aqui você faz o caminho da ida ou o caminho da volta. Se você tem, a fórmula é essa. Se você tem o L, você troca o valor do L e acha o D. Se você quer achar o valor do D, você troca aqui o valor do D e acha o L. Tá bom. Quer fazer o item B? Então, esta diagonal mede raiz de... colocar 2 raiz de 6. Tá bom. Então, essa diagonal mede 2 raiz de 6 centímetros. Eu quero saber a medida do lado do quadrado. Ó, a fórmula diz que a diagonal é o lado raiz de 2. A diagonal é 2 raiz de 6, que está multiplicando por L raiz de 2. Esse raiz de 2 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, para eu achar o L, vai ser 2 raiz de 6 dividido por raiz de 2. Posso dividir raízes? Posso, desde que elas tenham o mesmo índice. Raiz quadrada e raiz quadrada. Sensacional. Então, eu tenho raiz quadrada de de 6 dividido por raiz quadrada de 2. Quanto que é? Aí eu monto uma única raiz que eu divido. 6 dividido por 2 que dá 3. Então, isso daqui dá 2. Raiz quadrada de 3 centímetros. De novo, aula de álgebra de radiação extremamente importante para o nosso ano. Tá? Então, de quadrado é isso. Se quiser, decora a fórmula, que eu acho fácil, porque senão em cada um desses casos, você ia ter que montar um triângulo retângulo, ia ter que fazer um teorema de Pitágoras. Mas se você fizer também não tem errado, não acho ruim, não me ponho contra. Tá? Segunda figura que a gente vai estudar hoje é um triângulo. Um triângulo muito importante para a matemática, que é o triângulo equilátero. A gente falou dele na sexta-feira, lembra que me perguntaram? Equi igual, látero, lado. Então, triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os lados e é o triângulo que possui todos os lados
Equilátero significa todos os lados iguais. Só que, se o triângulo tem todos os lados iguais, as aberturas também vão ser as mesmas. Então, ele vai ter todos os ângulos iguais também. Então, além de ser equilátero, ele é equiângulo. Então, o triângulo possui todos os lados e todos os ângulos iguais. Só que, ao invés de falar igual, eu vou falar a palavra igual usada na geometria, que a gente chama de congruentes. Você põe entre parênteses. Congruente significa igual. Então, todos os lados têm a mesma medida, não sei quantos, depende de triângulo para triângulo, e todos os ângulos também vão ter a mesma medida. Aí, nesse caso, quanto que vai medir cada ângulo? A soma dos 3 é 180. Se os 3 são iguais, quanto que é 180 dividido por 3? 60. Então, tá bom. Então, vou desenhar aqui um triângulo equilátero. E eu quero que vocês me falem como que a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras em triângulos deste tipo. Tinha lá naquela primeira listinha que eu dei para vocês. Triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Todos os ângulos são iguais a 60 graus. Então, ele tem mais ou menos esse formato aqui. Não pode aplicar Pitágoras diretamente nele, porque ele tem ângulos de 60 graus. Não faz sentido eu pensar em diagonal, porque triângulo não tem diagonal. Porque diagonal vai sair de um lado e até no outro. O que dá pra gente dividir em triângulo retângulo é se eu fizer esse segmento aqui, ó. Baixou, formando 90 graus de ângulo reto. Isso a gente chama de altura. Então, esse segmento vermelho é a altura de um triângulo equilátero. A altura do H, porque geralmente a gente escreve em inglês a altura height, tá? Height. Então, exemplo de exercício que pode ter. Obtenha a altura de um triângulo equilátero, a altura de um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado. Então tá bom. Parece um problema simples. Dá para fazer usando o Teorema de Pitágoras. Depois a gente vai ver uma fórmula para isso. Mas só com o Teorema de Pitágoras dá para fazer. Para fazer Pitágoras, precisa de triângulo retângulo, né? Tá bom. Eu dividi aqui em 2, por exemplo. Isso daqui é 1. Nesse exercício que eu dei para vocês, o lado mede 6. Então tá. Qual? Todos. Triângulo equilátero. Isso é 6. Isso é 6. Isso daqui também é 6. Tá bom. Só que esse pedaço, como o triângulo é equilátero, isso só vale porque ele é equilátero, essa altura, o que é a altura? Que desce formando 90 graus, ela vai cair bem no ponto médio. Ela também vai ser mediana, que divide ao meio. Ela vai ser mediatriz, que divide ao meio formando 90 graus. Também vai ser dissetriz, que divide o ângulo ao meio. Tá? Então, com certeza, se isso é 6, é 3 para um lado e 3 para o outro lado. Então, tá vendo que eu posso fazer Pitágoras aqui? Sei que você tá vendo. Então, tá. Então, vou fazer o Teorema de Pitágoras. Então, vai ficar hipotenusa. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que é 6. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Eu quero obter o H. Então, esse 9 que está somando, eu mando para o outro lado, subtraindo. 36 menos 9 dá 27. Esse é H ao quadrado. Como que eu acho H? A operação que faz a potência é raiz. Então, vou fatorar o 27. Dividido por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como é raiz quadrada, precisa tirar os pares. Dá para tirar um par de 3 e sobra outro 3. Então, quer dizer que esta altura, portanto, 3 pontinhos é portanto, altura igual a 3 raiz de 3 centímetros. Então, olha que interessante. O lado media 6. Então, a altura, o que é isso? É a metade de 6 com raiz de 3. Será que é assim em todos os triângulos? Por exemplo,
Se o lado do triângulo medir 8, será que aqui vai ser a metade de 8, que é 4, com uma raiz de 3 do lado? Então, vamos escrever lá, generalizando, para montar um triângulo e ver a fórmula sair da altura de um triângulo equilátero. Então, escreva aí. Generalizando. Caso geral, para ver essa fórmula sair. Tá? Vou fazer o seguinte. Para generalizar, essa é a altura, né? Tá bom. Aí deixa eu vir aqui do lado e perguntar para vocês qual que é a área desse triângulo. Fazer aqui do lado. Lembra como que a gente acha a área de um triângulo? É a base multiplicada pela altura dividido por 2. A base é tudo isso que mede 6. A altura é 3 raiz de 3 dividido por 2. 6 vezes 3 dá 18. Então, a gente tem 18 raiz de 3 dividido por 2. Então, a área desse triângulo, a metade de 18 raiz de 3, é 9 raiz de 3. Só que lembra que a área é bidimensional, precisa colocar que são centímetros quadrados. Então, aqui a gente achou duas coisas. Primeiro, a gente acha a altura, depois a gente acha a área. Lembrei de achar a área porque tem problema no livro que está pedindo para achar a área. Tá bom. Então, vamos escrever aqui. Agora você escreveu generalizando. Você já desenhou um triângulo equilátero? Não? Então, desenha. Esperando o que para desenhar? Olha aqui, um triângulo que vai ter os 3 lados e os 3 ângulos iguais. Não sei as medidas. Vou chamar esse lado de L, esse lado de L, todo este lado de L. E eu quero ver uma relação entre o L e o H. A altura dele está aqui, formando 90 graus. Formou triângulo retângulo? Formou. Se formou triângulo retângulo, eu fico feliz. Porque se formou triângulo retângulo, com certeza você pode usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o lado. Eu vou fazer a mesma coisa desse exercício, só que eu vou fazer com as letras, tá? Então, esse lado mede L ao quadrado, a altura H ao quadrado. Vou deixar a altura de vermelho, porque é o que eu quero descobrir. A altura ao quadrado. Se isso tudo era lado, isso daqui é o quê? Metade do lado. Não é? Tudo isso valia 6, eu não pus metade de 6, porque é 3. Então, a metade de L, L sobre 2. Mais L sobre 2 ao quadrado. Tá bom. Então, eu vou fazer essa conta aqui. L ao quadrado, hipotenusa. A altura é um cateto. Agora, quem que eu levo ao quadrado? O numerador ou o denominador? Os dois, né? Por isso que tem parênteses. Então, vai ficar L ao quadrado sobre 4. Fração. Então, você tinha aula de ontem, a gente trabalhou com equação com fração. Como que a gente tira? Multiplica todos os termos por 4. Então, se a gente tinha, a equação original era L ao quadrado igual H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Essa é a equação original, né? Então, eu peguei até uma caneta de outra cor, peguei a roxa, que eu estou multiplicando tudo por 4. Qual que é a finalidade? Me livrar da fração, porque acho que ninguém gosta de trabalhar com uma fração. Então, sobraram 4L's ao quadrado igual 4H ao quadrado, está em vermelho que eu quero descobrir, e esse 4, meu bem, cortou com esse. Cortou? E sobrou L ao quadrado. Tá bom, quero H. Então, isso daqui é nossa incógnita, nossa letra. O L você considera como se fosse número. Então, como está somando, eu passo para o outro lado e ele vem subtraindo. 4L ao quadrado menos L ao quadrado são 4H ao quadrado. 4L ao quadrado menos 1, 3L ao quadrado, igual 4H ao quadrado. Esse 4 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. 3L ao quadrado sobre 4 igual H ao quadrado, ou H é o que eu quero. Vou colocar aqui de vermelho. A operação que faz a potência é raiz. Então, a raiz
de 3L ao quadrado sobre 4 é o H. Dá para simplificar? Olha, eu tenho a impressão que dá. Raiz de 3 é inexata, deixa aí. Raiz de L ao quadrado é L, raiz de 4 é 2. Então fica L raiz de 3 sobre 2. Cheguei na fórmula que dá a altura de um triângulo equilátero. Você pode usar direto a fórmula ou você pode montar Pitágoras. Então, vê, você que já entendeu essa fórmula. Esse lado não era 6? Como que eu acho a altura? 6 dividido por 2 dá 3, vezes raiz de 3. Se o lado for 4, 4 dividido por 2 dá 2, vezes raiz de 3. 2 raiz de 3. Então, esta fórmula, então você vai colocar aqui, nos fornece o que? A altura do triângulo equilátero. Só funciona para triângulo equilátero. É importante decorar? Olha, sinceramente, eu acho que é importante. Porque a gente usa muito. Então, estou fazendo exercício de geometria no ensino médio. Nossa, um monte de figura que a gente divide a figura, cai em triângulo equilátero. Saber isso, pessoal, acelera os cálculos bem rapidão, tá? Então, vou apagar aqui. E a área? Será que dá para a gente obter uma fórmula para a área do triângulo equilátero? Também dá. É difícil? Eu não acho. Ó. E a área? Como é que eu acho a área do triângulo? De qualquer triângulo. É base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo eu chamei de L. A altura desse triângulo é L raiz de 3 dividido por 2. E está tudo isso dividido por 2. Tá bom? L vezes L é L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2, tudo sobre 2. Divisão de frações. Se você lembra como faz divisão de frações, basta pegar a fração de cima, L ao quadrado é de 3 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. Se essa fração é 2, é como se fosse 2 sobre 1. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, o que eu chego? Qual que é a fórmula da área? Vou colocar que nem está aqui. Eu quero descobrir a área. Então, vou colocar essa área de vermelho. Fica L ao quadrado, raiz de 3, que isso multiplicado por 1 não altera. E aqui embaixo, 2 vezes 2, que dá 4. Então, o que eu fiz aqui foi descobrir a fórmula. Vale a pena decorar? Eu gosto. Eu sei essa fórmula de cabeça, me ajuda bastante. Mas se eu esquecer, eu faço teorema de Pitágoras, acho a altura. Não tem problema nenhum. Então, olha como ajuda, como os exercícios ficam mais simples, na minha modesta opinião. Então, vou escrever assim. Ó. Exemplo. Ou exercício. Tanto faz. Determine a altura e a área dos triângulos equiláteros abaixo. Então, eu vou fornecer o lado do triângulo. Ó, item A. O lado desse triângulo a gente já fez com 6, né? Então, vou fazer com 10. Então, o lado desse triângulo mede 10. Tá bom. Difícil? Não. Então, como que eu acho a altura? Tem uma fórmula para ela. A altura, H do inglês, é lado raiz de 3 sobre 2. O lado é 10. 10 raiz de 3 sobre 2. 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3, dividido por 2, 5 raiz de 3 centímetros. Que a altura é uma linha. Achei. Achei difícil. Faz Pitágoras. Eu acho fácil. Área. Se é triângulo equilátero, você pode usar a fórmula da área. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado é 10. 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado dá 100. 100 raiz de 3 sobre 4. 100 dividido por 4, 25. 25 raiz de 3 centímetros quadrados.
Porque área é bidimensional. Tem base e tem altura. Difícil? Não acho. Se você não quiser decorar a fórmula, já sabe, faz Pitágoras. Mas você vê que sem o teorema de Pitágoras não tinha condição da gente chegar nessa fórmula. Não tinha condição de ficar fácil desse jeito, né? Então tá. Item B. O lado desse triângulo equilátero vale raiz de 3. Tá? Então a altura. Não, esse lado vale 4 raiz de 3. Arruma aí. A altura é lado raiz de 3 sobre 2. Tá bom. O lado é 4 raiz de 3. Vou multiplicar por raiz de 3 e dividir por 2. Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? É raiz de 9, que é 3. Ou você pensa que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, que corta raiz quadrado sobra 3. 4 vezes 3 sobre 2. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Achei que essa altura vale 6 centímetros. Tá bom? Área. Fórmula da área. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só para triângulo equilátero. O lado é 4 raiz de 3. Eu vou levar ao quadrado, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 4. Quem que eleva ao quadrado? 4 raiz de 3. Os dois. Lembra disso? 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Aí eu copio o resto. Raiz de 3 sobre 4. 16 vezes 3, 48. Raiz de 3 sobre 4. 48 dividido por 4, 12. Raiz de 3 centímetros quadrados. Porque a área é bidimensional. Isso é difícil? Eu, sinceramente, não acho. Dá para fazer exercício ao contrário? Dá. Então, por exemplo, determine como assim ao contrário. Eu vou dar a altura se achar o lado, ou a área se achar o lado. O lado do triângulo equilátero, a seguir. Fazer o item A e o item B para terminar. Eu vou falar para você que a altura desse triângulo é 10 centímetros. E eu vou pedir o lado. Então, eu estou dando a altura. Vamos à fórmula da altura, que eu apaguei, mas está aqui. L raiz de 3 sobre 2. Só escrever isso. A altura é o lado raiz de 3 sobre 2. O que eu vou trocar por 10? O H. 10 é lado raiz de 3 sobre 2. Como esse sobre 2 está sobre tudo isso, eu posso multiplicar em cruz. Então, esse 2 está dividindo, passo para cá multiplicando. 10 vezes 2, 20, igual a lado raiz de 3. Esse raiz de 3 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 20 dividido por raiz de 3. O que você faz? Racionaliza. Multiplica em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. Então, vai sobrar em cima 20 vezes raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. 20 não dá para dividir por 3. Pronto, essa é a resposta. Então, o lado é 20 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Difícil? É nada, para exclamar. Agora, para terminar, o item B. O item B, eu vou falar que a área desse triângulo mede 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Qual que é a medida do lado? Escreve a fórmula da área. A área é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área é 16 raiz de 3, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quer ficar fácil? Mas quer ficar muito fácil? Tá vendo que só tem multiplicação? Você pode cortar esse raiz de 3 que está multiplicando com esse raiz de 3 que está multiplicando. Cada um está multiplicando de um lado. Porque na hora que eu passar o raiz de 3 está multiplicando do lado dividindo, o raiz de 3 sobre o raiz de 3 vai dar 1. Esse 4 que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. 16 vezes 4 é lado ao quadrado. 64 é lado ao quadrado. Raiz de 64 é o lado.
Então, a raiz de 64 é 8 centímetros. Pronto, achei. É isso? É isso. Pessoal, espero que para vocês tenha sido fácil. Isso daqui, de novo, essa aula é uma aula de dicas. Se você decorar essas 3 formulinhas, que a diagonal do quadrado é lá do raiz de 2, da altura do triângulo equilátero, que é lá do raiz de 3 sobre 2, e da área do triângulo equilátero, que é lá do quadrado raiz de 3 sobre 4, você vai ver que o ensino médio de vocês de geometria vai ser muito, muito mais fácil. Porque muitas figuras que a gente utiliza, ou cá em quadrado, ou cá em triângulo equilátero. Bom, se você não quer decorar, faz Pitágoras em todos os casos e tudo resolvido também. Tarefa já tá aí. Um abraço, fica com Deus. Sexta-feira tem live. Beijão pra você.